7 horas mais 40 minutos, 7h40, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã em entrevista, nesta manhã de segunda-feira, gelada aqui em São Miguel do Iguaçu e toda a região. Agradecer você que está com a gente sempre, vamos até 7h55 com o Jornal da Manhã Entrevista. E a partir dessa segunda-feira eu quero chamar a atenção, porque a partir desta segunda-feira a Rádio Jornal inicia uma série especial de entrevistas sobre a campanha do Maio Laranja, voltada à conscientização e combate da exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao longo da semana, diversos profissionais irão participar do Jornal da Manhã Entrevista, abordando o tema, orientando a população e destacando o trabalho já desenvolvido em São Miguel do Iguaçu pela Rede de Proteção. Hoje vou conversar com a Maria Aparecida de Souza, coordenadora da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, e também com a Lidiane Medeiros Schaefer, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito bom dia, muito obrigado aqui pela presença e obrigado por estar aqui para falar de um tema que a gente tem que quebrar do tabu. Parece que é um tema que os crimes que acontecem na sociedade, eles se escondem no silêncio, na vergonha e na dificuldade de se conversar sobre o tema. E quando vocês trazem isso para o rádio, é a melhor forma da gente entrar na casa das pessoas e iniciar essa discussão de forma pública e aberta, porque um assunto tem que ser feito dessa forma. Muito obrigado, tá, gente? Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É isso mesmo, né? A gente não pode ter vergonha, a gente não pode se calar. É um tema, assim, eu acho que é um tema que ele dói, né? Ele não tem como não doer quando você fala num abuso, uma exploração de uma criança e de um adolescente, né? Porque são inocentes, são frágeis. Então, como eu já falei na abertura do maio, lá amarelo na Rua Coberta, é melhor a gente pecar pelo exagero do que a gente pagar pelo erro, né? Então, desconfiou, a gente tem que procurar, a gente tem que denunciar. Se não acontece na minha família, não acontece onde eu moro, com quem eu conheço, mas está acontecendo com alguém. Então, eu não posso me calar. Qualquer desconfiança, eu preciso denunciar. E esse é o principal objetivo, né, Maria, nesse sentido de começar a bater, mas eu queria que vocês falassem mais da importância desse objetivo e o quanto isso ajuda principalmente as vítimas terem coragem. Perfeito, bom dia a todos, bom dia, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui para estar divulgando o nosso trabalho da Rede de Proteção. Eu, enquanto coordenador da Rede de Proteção, a gente lida mensalmente com os casos que acontecem aqui em São Miguel, porém você falou algo importante, é um combate à violência silenciosa. Essa violência ela é silenciosa porque é um ato que aborda as crianças e adolescentes elas não têm voz. Então, a voz das crianças são os profissionais que trabalham na Rede de Proteção e é aquele que está atento às situações que acontecem, às mudanças que acontecem com as nossas crianças e adolescentes. Essa conscientização ela acontece a nível nacional, anualmente, e ela é importante. Maio ela é mais enfatizado, porque é onde que mobiliza a população, né? E essa causa ela não é só dos profissionais que trabalham na Rede de Proteção, ela é de todas as pessoas, né? De toda a sociedade. Então é muito importante esse momento para a gente estar conversando. Sem dúvida, e aí é algo importante, né? A gente tem um tema de conscientização, a gente tem um assunto, mas muitas vezes as vítimas não conhecem os canais, como eles funcionam, e é importante a gente entender isso aqui em São Miguel do Iguaçu, como funciona a Rede de Proteção à Criança. A Rede de Proteção de São Miguel ela tem um fluxo já estabelecido. Hoje, não só hoje, desde quando foi estabelecida a lei da escuta especializada aqui em São Miguel, tem o decreto que nós temos a ficha de notificação de violência para todos os profissionais. Já foi feita capacitação nas escolas, em todos assim, os espaços que a gente tem oportunidade de fazer com a rede profissional da saúde, para que se surge uma questão de violência, de uma denúncia, uma suspeita é relatado nessa ficha e é encaminhado para o fluxo que funciona aqui em São Miguel com o Conselho Tutelar, a porta de entrada. Porém, ali é onde que são feitos os encaminhamentos. Mas hoje, em São Miguel, nós temos o fluxo que funciona dessa forma. As denúncias, suspeitas, encaminhada para o Conselho Tutelar, via
com os profissionais via ficha de notificação. Na sociedade tem o Disque 100, que pode ser ligado, pode ser feita a denúncia. E quanto ao Maio Amarelo, tem uma programação especial também? Sim, nós temos uma programação, então iniciou na semana passada, né, no dia 6, foi feita a abertura ali na Rua Coberta, no dia 5, desculpe. Dia 7, então, a gente teve uma blitz educativa também, onde foi distribuído alguns folhetos, lixeirinhas para o carro. Amanhã, dia 12, vai ter no Clube do Vovô, evento Igreja Atenta, Criança Protegida, que é uma palestra informativa para líderes religiosos e membros que trabalham diretamente com crianças e adolescentes. E aí a gente vai ter do dia 18 ao dia 20, no CTG, a apresentação de um teatro A Flor e o Palhaço, que são daí para os colégios estaduais. E para as escolas municipais vai ser do Clube do Vovô do dia 26 e dia 27, um show de mágica. Essa apresentação A Flor e o Palhaço já foi apresentada ano passado para as escolas municipais, por isso que esse ano então vai ser as estaduais, né? E aí para os municipais vai ser então um show de mágica. Essa é a programação da campanha 18 de maio. Bom, gente, e é importante tudo isso porque a gente traz esse assunto, como eu disse no início, para o debate, para a conversa. Torna algo que, quando a gente começa a falar sobre algo, a gente torna aquele algo mais comum, mais fácil de digerir, porque é um assunto delicado, né? A gente está falando muitas vezes de abuso sexual infantil, por exemplo, que é um tema que a gente não consegue, para a maioria das pessoas, conceber que uma criança ela pode sofrer esse tipo de situação, porque ela não está nem preparada para nada disso. É uma etapa que vem 16, 17, 18 anos à frente, né? Mas, enfim, a gente tem que estar atento. E aí entra uma questão, perceber os sinais, desde os professores, como entender os sinais, os pais, como perceber esses sinais. Esse é um ponto bem importante do nosso trabalho na rede de proteção, porque a criança ela muda de comportamento. Então, há um alerta aos pais, a toda a população. Se a criança ela está chorosa ou se ela está assim agressiva, se ela muda de comportamento, pare um pouquinho, observa, veja por quê que houve essa mudança. E assim, quando tem dúvidas ou suspeita, não se cale, denuncie. Se você não sabe abordar o tema, procure ajuda, procure um profissional. Então, na rede de proteção, tem os profissionais capacitados para estar atento a isso, estão atentos a isso. Então, procure os pais. A criança ela nunca é abusada por um desconhecido. O número aqui em São Miguel nós temos baixíssimo crianças que foram abusadas por pessoas abordadas na rua ou por um desconhecido. Sempre acontece no seu ambiente familiar ou no ambiente de trabalho ou um ambiente de lazer, onde tem uma proximidade. Então, esse é o risco. Aí tem uma coisa importante que você acaba de dizer, que a gente deixa muito claro, que o abuso não é que necessite de contato físico, né? Isso. Não. O abuso ele acontece de várias formas. Pode ser por um vídeo, pode ser por palavras, violências, ela acontece de várias formas. Assim, uma abordagem que intimida essa vítima. Então, a vítima, quando ela se sente intimidada, ela se cala por medo. E uma coisa importante, pais, tios, avós, não invalide a denúncia ou a fala da criança ou do adolescente, porque na maioria dos casos que nós trabalhamos hoje aqui em São Miguel, a maior dificuldade que nós temos é da rede de apoio da família, que invalida quando a criança fala, não acredita na criança. Então, quando a criança trouxer algum indício, procure ajuda, procure. Bom, aí a gente escala a situação, porque agora a gente está falando de uma circunstância onde a família ela está tentando diagnosticar, está tentando encontrar ou está tentando interpretar a criança, né? Já vi situações, e isso Brasil afora, vou colocar dessa forma para a gente conseguir pegar esse exemplo para que a gente, quanto população, possa denunciar também quando necessário. Teve uma situação de que uma criança era abusada por uma pessoa, um integrante da família, mas com uma concessão da mãe. Uhum. E aí entra um paradoxo enorme nesse contexto, que é quem está de fora denunciar, quem está vendo denunciar, como fazer isso, porque é difícil quebrar esse elo, há um vínculo. Eu fico imaginando a confusão da criança,
porque no momento, a maioria das vezes, quando você lê esse tipo de BO, que você começa a ler o documento lá do registro do BO, você começa a refletir muita coisa da vida, né? Porque é muito difícil de digerir, né? Porque a criança, ela fica numa situação que ela não tem uma forma, ela confia na mãe. A mãe tá dando concessão. Ela sabe que ela sente que está sendo abusada, mas parece que se ela denunciar, ela está cometendo erro, né? Ela fica... Então, assim, como quebrar esse elo e também como as pessoas vizinhos, pessoas próximas também podem denunciar, né? Perfeito a tua pergunta, assim, é importante, porque quando você percebe, você está percebendo que está acontecendo algo, faça o Disque 100, faça anônimo. Porque a partir daí você, se não se identifica, você está protegendo aquela criança. Aí entra outra questão. Quando é abordado pelo Conselho Tutelar, faz os devidos encaminhamentos, faz a escuta da criança, a proteção dela, aí entra o sistema de garantia de direito, que entra a parte investigativa. Então você não está afirmando o que está acontecendo. Porém, quando essa criança ou esse adolescente vem para o encaminhamento, passa pelo Conselho Tutelar, passa pela escuta especializada, ela vai verbalizar. E a partir daí os devidos encaminhamentos para protegê-la, através do acompanhamento, que o nosso foco será a criança. A mãe, todo caso, maioria dos casos, quando há concessão, ela perde a guarda. Ou vai para a família extensa, a rede de proteção vai fazer o levantamento, aonde essa criança vai ficar bem protegida. A partir daí, inicia um acompanhamento de trabalho com o núcleo familiar. Caso não tenha, aí acontece daí para o acolhimento. O importante é a criança estar protegida. Bom, gente, e é importante isso que vocês trazem, porque a gente começa a discutir aqui, a gente começa a conversar aqui, eu acredito muita gente começa a refletir em casa também, e às vezes ajuda a vir de fora, né? É muito importante esse gatilho. Bom, e nesse sentido, a gente já falou de algumas ações aqui de São Miguel do Iguaçu, e como que o município está nesse sentido, trabalhando para conseguir combater, né, e ajudar porque hoje eu falo que tem duas formas de ver isso. A lei hoje não permite a divulgação de quem é acusado, e infelizmente sai divulgado muito pouco quando é condenado, e até por conta disso já saíram situações de que a pessoa estava sendo acusada e era inocente, mas na maioria dos casos protege muito o abusador nesse sentido, né? Acaba protegendo muito. E aí a única forma são as denúncias, né? Quando a gente percebe, fica muito nítido quando um abusador ele é denunciado por uma pessoa, por uma vítima, aparece 6, 7, 8 casos, né? Então, para a gente entender, para o pessoal ter um contato de denúncia, para entender como o município hoje trabalha dessa forma. Nós temos o canal de denúncia que é o Disque 100, né? Me perdoe, eu não peguei o número do telefone do Conselho Tutelar, mas é uma via direta que pode ser feita também a denúncia. As escolas, elas já estão todas preparadas para fazer essa denúncia, né, pela ficha de notificação. A sociedade civil pode estar sim procurando o Conselho Tutelar, né, seja por canal de telefone ou pessoalmente, para conversar, para explicar muitas vezes, e pedir o anonimato, que é um direito da pessoa que faz a denúncia, para proteger essa criança. Então tem esses canais de comunicação. E é importante, né, gente? O Conselho Tutelar de São Miguel do Iguaçu, tem contato aqui, é o 3565-8100, então 8100, fica bem fácil de... inclusive uma pesquisa bem simples no Google, você joga lá Conselho Tutelar de São Miguel do Iguaçu, dá o endereço, tudo certinho para você chegar. Então é bem simples, bem fácil, e na nossa cidade, uma cidade pequena ainda, não tem nenhuma dificuldade de se chegar até o Conselho Tutelar. Eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer pela iniciativa de abrir essa discussão. Durante toda a semana a gente vai estar falando sobre esse assunto, porque o canal comunicador da emissora, da Rádio Jornal, ela tem esse papel praticamente de utilidade pública, né? Informação de qualidade também é utilidade pública.
A gente tem uma série de conteúdos surgindo, mas pouca gente fala daquilo que realmente é importante. Então tá aqui, tá podendo levar um pouquinho de informação e podendo orientar principalmente aquele que tá com dificuldade, né? Eu acho que é um papel fundamental também no contexto social. Então, muito obrigado e um bom dia para vocês. Bom dia, eu agradeço a oportunidade, né? E que a gente possa fazer mais vezes isso aí para poder estar conscientizando a população. Maria e Lidiane, pode ficar à vontade, eu vou virar direto aqui para o esporte para fechar até às 8, são 7 horas mais 55 minutos. E ó, vamos destacar porque teve vitória da equipe do São Miguel Futsal desse final de semana. Vitória importante. O amarelinho do Oeste bateu a equipe do Guarapuava pelo placar de 1-0. Foi o primeiro jogo sem o técnico Ney Victor. E com esse resultado, São Miguel subiu inclusive na tabela de classificação, chegou até a 9ª colocação com